Olá, tudo bem? Professor Vitor Dalton na área e dessa vez estou aqui para ensinar a função que provavelmente é a função mais importante do Excel. É a função que estatisticamente mais cai em concursos, que é a função C. E desde já eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no nosso canal e de ativar o sininho, porque você aqui receberá muito conteúdo gratuito e de qualidade para estudar informática para concursos públicos. Eu sou o professor Vitor Dalton, professor de informática da Direção Concursos, que é um site completo de materiais preparatórios para a realização de concursos públicos. Então vem comigo que eu já vou começar diretamente a te explicar a função C. A função C, ela é icônica, né? Ela é simbólica porque ela carrega consigo ela carrega inteligência consigo. A função C, ela possui, em regra, 3 parâmetros. E é por isso que, no slide, eu pintei esses parâmetros em cores diferentes. O grande desafio do concurseiro, da concurseira, quando se depara com a função C, é ter a tranquilidade de diferenciar o que é condição, o que é a resposta da função, caso a condição seja verdadeira, e o que é a resposta da função, caso a condição seja falsa. Então preste atenção aqui em mim. A função C, ela sempre tem uma única resposta. Então existe uma condição no começo e é muito comum aqui, ó, nessa condição você ter operadores de maior que, maior ou igual, operador de diferente. Existe aqui até mesmo uma função lógica, uma função e, uma função ou, porque o objetivo aqui é sempre lhe trazer uma resposta no sentido de ser verdadeiro ou de ser falso. É sempre o resultado da condição verdadeiro ou falso. E aí, caso verdadeiro, a sua resposta está no segundo parâmetro e caso falso, a resposta está no terceiro parâmetro. Isso às vezes pode te ajudar muito a ganhar tempo por ocasião da prova, porque é comum, às vezes, você ter expressões muito complexas na situação de ser verdade e expressões complexas também no caso da condição ser falsa. E aí, dependendo do exercício, é melhor você se ater à condição, descobrir logo se é verdadeiro ou falso e perder o seu tempo somente naquela cláusula que será a resposta, não precisando olhar para os dois, quando na verdade apenas um vai trazer a resposta que você deseja. A função C nunca traz duas respostas ao mesmo tempo. Apenas a resposta se a condição for verdadeira ou se a condição for falsa. Vamos ver um exercício que ilustra essa cobrança da função C em prova, um exercício típico de função C. Olha só aí. A planilha abaixo foi editada no Excel 2010 e é utilizada para calcular desconto nos preços dos itens. E você tem uma planilha com itens, valores, descontos e o respectivo preço. Tá? E caso seja inserida a fórmula C, B2 maior que 50, ponto e vírgula, B2 menos B2 multiplicado por C2, ponto e vírgula, B2, na célula D2, e posteriormente arrastada para as células D3 e D4, aqui vai envolver aquele conhecimento de referência relativa, para que os valores das fórmulas também sejam modificados à medida que você desce a fórmula para baixo, os valores das células serão respectivamente. E aí nós temos uma série de alternativas que indicam, e somente uma naturalmente será a resposta que a gente almeja. E o que a gente tem que fazer diante de um cenário desse? Primeiro cenário, tá? É ter a tranquilidade de separar os parâmetros na função C, tá? Separe os parâmetros na função C e você já encaminhou 50% no sentido de acertar o seu exercício. Então você sabe que a função C tem uma condição e aí o macete é sempre buscar pelos ponto e vírgula. Aqui nós temos uma situação simples, né? Em que os ponto e vírgula estão muito bem indicados. Então nós temos aqui uma condição, que deve ser verificada em termos de verdadeiro ou falso. Temos aqui a resposta, caso a condição seja verdadeira. E temos qual seria a resposta caso a condição seja falsa. E olha que bacana, então nós temos aqui que avaliar linha a linha qual será o nosso resultado. No caso da célula D2, qual é a nossa condição? A condição é B2 ser maior do que 50. Aqui no caso B2 vale 15. 15 é maior do que 50? Falso.
Então eu tenho que buscar a minha resposta logo no terceiro parâmetro. Qual é a resposta? É o próprio valor de B2. Então aqui no caso, nós teremos 15 sendo escrito em B2. Vamos descer para a célula. Vamos descer para a célula D3. Ao descer para a célula D3, a fórmula será ajustada pelo princípio da referência relativa, né? B2 virará B3 e C2 virará C3. Bacana? Vamos agora. Se B3 maior do que 50, B3 vale 50. 50 é maior do que 50? Falso. Clássico, fazer pegadinha na função C, colocar números em igualdade e tentar induzir o candidato a responder verdadeiro onde aquilo é falso. Se fosse maior ou igual a 50, seria verdadeiro. Mas 50 é maior do que 50, isso é falso. Então nós temos aqui uma circunstância falsa. No caso de ser falso, novamente vamos para o terceiro parâmetro e a resposta é o próprio B3. A resposta é o próprio B3. Bacana? E por último, nós temos agora, temos que ir para a célula D4 e temos que reescrever a função, né? Colocando 4 onde antes era 3. E vamos avaliar agora. 60 é maior do que 50? Opa! Aqui finalmente achamos uma condição verdadeira. E vamos buscar a resposta no segundo parâmetro. Então qual é a resposta? É B4 menos B4 multiplicado por C4. É B4 menos B4 multiplicado por C4. C4 é 10%. 10% equivale a 0,1. Regrinha básica aí da nossa matemática. E nesse caso, como proceder com o cálculo? Obedecendo a hierarquia padrão dos operadores matemáticos. Então, no caso, a multiplicação precede a subtração. 60 multiplicado por 0,1 dá 6. 60 menos 6 igual a 54. E 54, então, é a resposta dessa nossa função C. 54. Logo, 15, 50, 54 são as nossas respostas corretas. Eu espero que uma alternativa contemple esse nosso cálculo. 15, 50 e 54. E no caso, estamos vendo aqui que a alternativa E atende àquilo que nós estamos procurando. Tudo bem? Gostou desse vídeo? Temos aqui em nosso canal outros vídeos também com as funções mais importantes no Excel. Então comente, me diga se isso te ajudou a entender a função C e, óbvio, não deixe de se inscrever no nosso canal para que você seja notificado quando mais conteúdos de informática para concursos de qualidade estiverem aqui disponíveis para você. Eu sou o professor Vitor Dalto e agradeço a sua atenção.